Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, capítulo 24, versículo 1, versículo número 14, 32, depois 32. Quando você abre, eu quero externar meus agradecimentos. Quero dar glória para tudo, para o Senhor, que é digno de honra e glória, pela pessoa do pastor Fabrício, pelo convite. Deus abençoe em nome de Jesus, pelos ovelhas que estão na minha retaguarda dessa casa, pastor Odimar, pastor Fabrinho. Se o pastor Odimar quiser assim ficar à vontade, ele tem a liberdade para ministrar a palavra nessa noite, né? Uma honra, né? Uma honra estar conosco aqui, meu pastor referência, né? Pai na fé, Deus abençoe a sua vida. Se quiser tomar posse do microfone, eu já sento ali e já fico só te ouvindo, amém? Queridos irmãos, para nós é uma honra, mas eu quero ouvir o meu obreiro pregando nesta noite, né? Isso é coisa boa, é sinal que ele aprendeu bem, né? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. 14 dias assim, ia falando com outros sobre todas essas coisas que tinham acontecido. 32. E eles disseram um para o outro: não ardia os nossos corações quando ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? Pode se assentar no nome de Jesus. Deus, ele colocar uma palavra no meu coração, serei fiel naquilo que o Senhor falara comigo. Deus abençoe a igreja de modo geral e todos que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. No capítulo de número 24, o contexto desse texto diz que Maria Madalena e outras mulheres foram até o sepulcro de Jesus no domingo pela manhã para ver o corpo de Jesus. Só que ao chegar lá, elas têm uma surpresa. Que surpresa é essa? A pedra já havia removido. O corpo do nosso mestre não estava lá mais. Aleluias. E quando elas depara com esse acontecimento, elas começam a apavorar, aleluia, elas começam a ficar em pânico, porque não encontraram o corpo do mestre. Só que quando ela está ali perplexa, aparece dois varão vestidos de branco, dizendo: o que tu procura aqui? Aleluia, dentre os vivos, dentre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou. Será que tem alguém comigo aqui? Será que tem alguém comigo nessa noite? Maria Madalena e algumas estavam ali com ela, foram procurar Jesus, mas quando chega lá, se cumpriu a palavra que ele tanto pregava. Ele dizia para o seu discípulo, aliás, que ele seria morto, aliás, maltratado pelos fariseus, aliás, pelos líderes daquela época, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E de fato aqui cumpre a tua palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tudo aquilo que ele falou ao teu respeito vai acontecer. Aleluia. E eu quero te contar o contexto desse texto. Israel estava, a nação de Jerusalém estava em caos, estava em pânico. Por quê? Porque na quinta-feira apanharam os nossos mestres, aleluias, maltrataram ele, chicotearam ele, aleluias, e mataram ele, e o povo está ali atônito, sem saber o que fazer, porque o contexto de Lucas mostra que os líderes religiosos não aceitaram Jesus como Salvador de Israel, como aquele que ia vir para edificar Israel. Então percebe que aqui há uma perseguição com o nosso mestre. Aqui percebe que nem todos aceitaram ele de fato como o Salvador. Não é diferente no tempo que estamos vivendo, porque nem todo mundo estão, aleluias, atento e não aceita ele como Salvador. Só que
que eu tenho um recado para ti nessa noite. Ele é o Salvador da humanidade, e Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele ressuscitou com um propósito. O propósito é esse, de me dar vida e vida para ti com abundância. Ele ressuscitou com um propósito, porque estavam todos mortos, estavam todos condenados, mas quando Ele morre, mas quando Ele ressuscita, nós recebemos vida. Aleluia. Só quem recebeu vida por intermédio da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, faz um barulho nessa noite. Maria Madalena encontra o sepulcro removido, e a saber, ela volta, porque os dois varões que aparecem diz para ela: olha, o que tu procura dentre os vivos, dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluias. Lembra que ele dizia por intermédio das escrituras? Aí ela volta e vai avisar. Agora imagine ela voltando para avisar para os discípulos, e de repente ela chega, Maria Madalena, Joana, chega e avisa para Pedro: olha, o mestre não está, ele ressuscitou. Aleluias. Ele não está lá mais, ele ressuscitou. Só que Pedro não acredita. Pedro entende que aquilo era uma fábula ou uma história, talvez ela estava inventando. E Pedro vai lá conferir se verdadeiramente o que ela estava falando era de verdade. E quando Pedro chega lá, meu pastor, e eu aprendi isso com o Senhor, o lenço estava lá, e o lenço estava dobrado. E na cultura judaica diz que o lenço, quando está dobrado, está dizendo que aquele que foi, mas ele voltaria. Aleluia. E Pedro volta. Só que escuta, eu quero introduzir essa mensagem para você entender. E o tema de hoje aqui é voltando para o propósito, voltando para casa, voltando para um lugar que você não deveria ter saído. E de repente vai dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús ficava cerca de 11 quilômetros longe de Jerusalém, uma aldeia distante. E os dois discípulos que estão no caminho de Emaús, enquanto isso, Pedro e os discípulos sabem, a certeza que Jesus havia ressuscitado. Só que ele está caminhando. Por quê? Porque ele estava triste. Por quê? Pelo acontecimento. Sabe de uma coisa? Toda vez que eu tomo uma decisão em momento de tristeza, eu tomo uma decisão equivocada. Nem todo mundo que toma uma decisão quando está triste, toma uma decisão certa. E assim foi esse discípulo. E quantas pessoas que estão no dia de hoje estão dessa maneira, tomando decisão no momento de tristeza, e nesse momento não é momento de tomar decisão. Eles estão no caminho, caminhando. E quando ele está caminhando, ó quem aparece? Jesus. E Jesus está caminhando com ele, do lado a lado com eles. Só que a Bíblia diz que eles não conseguem ver Jesus por causa da sua visão. Os seus olhos estavam tampados. Tem gente que Jesus está do lado, só que não consegue enxergar que ele está do lado. Tem gente que Jesus está caminhando contigo, só que a tribulação da vida, os acontecimentos, os fatos que estão acontecendo, estampa a visão de você enxergar que Jesus está contigo. Eu tenho um recado da parte de Deus para ti nessa noite. Escuta, não importa como você entrou aqui, não importa como você chegou aqui, só que Ele está dizendo que está do teu lado. Ele está será que tem alguém comigo entendendo que Deus está do teu lado? Ele está aí te consolando nos momentos difíceis, nos momentos dolorosos. Ele está do teu lado, te consolando, dizendo: meu primo, eu estou contigo. Não tem meu tanto. Aleluia. E o discípulo está caminhando, os dois discípulos caminhando para longe de Jerusalém. E a ordem de Jesus era que ficasse aonde? Em Jerusalém. Aleluia.
Só que uma decisão equivocada levou eles para outras rotas, para outros caminhos. Meu Deus! Só que Jesus, aleluia. Sabe por que eu amo Jesus? Jesus tinha tudo para aparecer para Pedro e os outros discípulos, os outros 11 que estavam lá. Só que ele fez questão de ir lá no caminho de Emaús. Ah, Jesus de Nazaré, eu vejo Deus nessa noite entrando em caminhos aqui para te dizer: é tempo de retornar. Será que você entende o que eu estou dizendo nessa noite? É tempo de voltar para o propósito, rapaz. É tempo, oh meu Deus do céu, é tempo de voltar para o propósito que Ele te chamou. Só que escuta, a Bíblia diz que os olhos deles não enxergaram Jesus, e Jesus está do lado, Jesus está caminhando com eles. Só que escuta, tinha tudo para Jesus abandonar eles e ficar com quem ficou lá em Jerusalém. Mas ele não, eu vou buscar eles, porque o propósito da vida deles ainda está de pé. O que eu tenho com eles ainda está de pé. O propósito está de pé. Quem disse para você que acabou?